Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho, a reflexão para nós, o assunto de hoje é: qual era a religião de Jesus? Eu tenho neste canal a respeito disso também. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, entra, se inscreve, toque no sininho de notificações. O seu joinha, o seu like e dislike ajuda muito a ranquear. No rodapé, o que você achou do assunto e até mesmo aí uma sugestão sua, tá bom? Mas eu já tenho aí aproximadamente 480 vídeos prontos para vocês. Digita lá Carlos Zanino e o que vocês gostariam de saber. Bora lá então aqui nessa reflexão comigo? Vamos lá. Qual era a religião de Jesus? Qual era a religião de Jesus? Vamos lá. Jesus nasceu em uma família judia que seguia a lei judaica. Tá? Alguns dizem ali que ele era da Palestina, aquela faixa de Gaza, mas é um assunto que eu já tenho no canal, depois vocês dão uma olhadinha, tá? Bom, se nós formos encontrar a referência, Lucas 2, 27. A linhagem de Jesus é da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Ele nasceu na cidade judaica de Belém e foi criado em Nazaré, né? Cidades ali umas próximas umas das outras, né? Perto uma das outras, tá? Então Jesus estava totalmente imerso na cultura, nacionalidade e religião judaica, com todos os seus costumes, com toda a sua cultura da época, tá certo? Jesus praticou a religião do judaísmo do primeiro século, tá certo? Ok? Ele havia nascido sobre a lei, então ele cumpriu toda a lei, né? Ele nasceu debaixo, sobre, ele tinha esse contexto, na época sim, o contexto judaico. Gálatas 4:4, dá uma olhadinha para você ter aí referência e base, tá? Crescido e aprendendo a Torá e seguindo os seus preceitos. Então ele estava ali aprendendo o Pentateuco, a Tanakh, ele estava aprendendo ali todos os livros sagrados, né, ali do judeu, né, não só no quesito espiritual, moral, né, nas questões das leis e etc, etc e tal, coisa que eu já tenho no canal, depois é só procurar, tá? Então, ele seguiu todos esses preceitos, ele obedeceu perfeitamente a lei mosaica, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, etc, e etc e tal, ok? Então, toda a lei ali dos 5 primeiros livros, tá? Todos os mandamentos, ordenanças e festas eram cumpridas à risca, era a regra, era a cultura, né? Era algo assim que eles precisavam fazer, e eles precisavam cumprir tudo isso. Hebreus 4, 14 e 16 é outra base para você achar. Ele não apenas obedeceu à lei, mas cumpriu e encerrou todos os seus requisitos, ok? Então, como um bom judeu, né, ele cumpriu tudo isso, tá bom? Mateus 5, 17, 18 e Romanos 10, 4 traz essa visão, contexto, né? Texto no contexto, para você ter aí um parâmetro e uma base. Jesus e seus discípulos observaram a Páscoa. João 2, 13 e 23, Lucas 22, do 7 ao 8, e a festa dos tabernáculos, João 7, 2, 10. Tá? Ele observou uma festa sem nome dos judeus em João 5:1, aqui não vem marcando e vem falando, tá? Ele participou de cultos, a gente fala aqui de cultos, na verdade, usando a palavra culto, tá? Para trazer para o nosso contexto, tá bom? E ensinou em sinagogas, Marcos 1:21, 3:1, João 6:59 e 18:20. Só lembrando que ele foi ensinar na sinagoga, no templo ali, e foi expulso. Ele trouxe uma palavra, tá, dos profetas, porque eles estudavam a Torá, e quando ele cita o profeta, tá, um dos profetas, e começa a trazer para aquele momento que ele estava vivendo, atingiu aí os religiosos. Assim como os dias de hoje é a mesma coisa, o ontem e o hoje não mudou, porque o homem continua sendo homem e carrega sobre as suas costas esse desígnio, essa religião, esse medo, né? Digamos assim, ok? Ele carrega ainda essa marca e não é uma boa marca, né? É algo assim que Deus veio para fazer essa mudança, trazendo um novo testamento, uma nova forma, uma nova visão, e os religiosos não aceitaram, assim como hoje também.
Então, Marcos 1:21, 3:1, João 6:59 e o 18:20, como eu já havia dito. Ele aconselhou outras pessoas a observar a lei de Moisés e a oferecer sacrifícios. Marcos 1:44. Lembrando que isso aqui era um momento de transição. Os evangelhos não é ainda a igreja. Os evangelhos ainda é palavra para o judeu. Os benefícios que vieram até nós. Ele promoveu a respeito ou o respeito pela lei, conforme lhe foi ensinado, através dos escribas e dos fariseus, porque seus pais, seus parentes faziam parte disso. Mateus 23, de 1 a 3. Ele citava a Tanakh frequentemente, por exemplo, Marcos 12, 28 ao 31, Lucas 4, 4, 8 e 12. É importante que você esteja acompanhando e lendo aí na sua Bíblia, tá bom? Em tudo isso, Jesus mostrou que a sua religião era o judaísmo, tá certo? Era um momento de transição, ele veio para cumprir toda a lei, mas se você for ler toda a biografia, estudando aí as cartas, você vai percebendo que ele vai conduzindo o povo para um novo testamento, saindo do velho para o novo. Ao falar com um grupo de judeus, Jesus lançou um desafio ousado a eles. Quem de vocês me convence do pecado? Quem de vocês me convence? João 8,46. Se de alguma maneira Jesus tivesse afastado das observâncias religiosas do judaísmo, os seus inimigos teriam aproveitado imediatamente a oportunidade de condená-lo. No entanto, Jesus tinha dom de silenciar os seus críticos. Mateus 22, 46. Ele chegou e trouxe uma palavra e um ensinamento que os religiosos da época não tinham e não traziam e não ensinavam. Por isso que foi um choque para a época, para a religião e para a cultura judaica. Jesus tinha muitas palavras duras para os líderes dentro de sua própria religião. Hoje mesmo, né, se nós formos falar alguma coisa com relação às religiões, o pessoal vem em cima da gente, tá? De uma forma geral é assim, ok? Da mesma forma que era ontem, é hoje. O que pode mudar aí, o que muda, a questão do formatozinho, mas é a mesma coisa. Gente é gente desde que existiu, desde que existe, tá ok? Então, é importante lembrar que a condenação dos fariseus, escribas e saduceus e religiosa ou religiosos da época, você pode procurar em Mateus 23 em diante. Não foi uma condenação de lei ou do judaísmo da época. Tudo isso foi trazido porque Jesus estava trazendo agora uma nova ordem no bom sentido da palavra. Estava trazendo agora, dando sentido de fato à lei. Já que eles não conseguiam fazer, Jesus agora estava trazendo para eles um novo tempo, tá? Coisa que eles não aceitaram e sacrificaram o Senhor Jesus, tá? Então Lucas 21, de 1 a 4, dá uma olhadinha aí. Jesus falou contra certos religiosos da época, tá? Porque ensinavam doutrinas e preceitos que eram só de homens e não de Deus, ok? Mateus 15, 9, dá uma olhadinha, já que eu disse que os evangelhos era para o judeu um momento de transição, ok? E que a igreja do Senhor Jesus começou ali a partir de Atos 2 em diante, ok? Momento de transição também, ok? Já tenho neste canal muitos vídeos falando sobre isso, tá? Então, anotem aí Mateus 15, 9 e depois você vai estar anotando e lendo João 2, 14 ao 17 e Mateus 21, 12 ao 13. Por que eu estou citando muito aí dos evangelhos? Porque eram palavras do Senhor, tá certo? Por isso que você está lendo e ouvindo aí e me vendo falar sobre a questão judaica, judaísmo, a purificação e todos aqueles rituais que você vai estar lendo quando eu estou passando para vocês aí a lista, né, os nomes e as bases das escrituras. Jesus era um judeu praticante que seguia perfeitamente a lei, como eu já disse. Sua morte pôs fim na aliança antiga que Deus fizera a Israel, povo judeu. O que ficou demonstrado com o véu do templo sendo rasgado de cima a baixo. Marcos 15, 38. Estabeleceu sim a partir daí uma nova aliança, Lucas 22, 20. Lembra que eu falei? Os evangelhos foi escrito para o judeu. O judeu rejeitou, os benefícios vieram para quem? Para a igreja da nova aliança.
Lembrando que o judeu é velha aliança ainda. Então Deus tem um plano também para o judeu. Deus não esqueceu do seu povo, tá? Então a igreja primitiva estava enraizada no judaísmo, no messianismo judaico. E os primeiros crentes em Cristo eram grande parte judeu ou aqueles que estavam se achegando, os prosélitos. Não eram judeu, né? Fazia parte daquela província, não era judeu, mas estava na religião judaica. Porém, quando os crentes proclamando a Cristo e esse ressurreto, aí que aconteceu? Aí que a perseguição começou. De fato, vamos ler Atos 13, 45 ao 47. Atos 13, 45, 47, lembrando que Atos 2 em diante começou a igreja de Jesus. Tá? Jesus era o Messias que os judeus estavam antecipando e esperando, mas não creram, tá? Apesar de já terem isso, apesar de já lerem nos profetas que viria o Messias Salvador, eles criam que esse Messias seria o libertador, pegando em armas. Para nós, ele é o Messias Salvador, que nos concede salvação eterna. Para o judeu, não. Tá? Para o judeu, era um libertador apenas, ok? Então, ele nasceu na religião judaica, ou dentro do judaísmo, cumpriu todos os rituais, tudo que era para ser cumprido, sacrifícios, tudo mais. Mas Jesus veio como sacrifício único, pessoal e verdadeiro para uma nova aliança, logo após a sua morte. Então o judaísmo perdeu seu templo, seu sacerdócio e seus sacrifícios. Então o judaísmo ele ficou apenas ali bastante remoto, bastante, não falo bastante, né, mas pouco, no sentido de menor. O judaísmo ficou ali, ó, somente com o povo judeu. E aí se espalhou a nova aliança. Por causa das perseguições, espalhou ali a nova aliança, trazendo um novo tempo, que é esse ao qual nós estamos vivendo agora, até que Cristo volte novamente, ok? Era isso que eu tinha para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí no rodapé, pergunte, por isso que existe o espaço para perguntar, ok? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.